Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji. Nessa edição foi gravada no dia 7 de novembro, tá? E marca o 8º episódio da temporada do segundo semestre de 2021. Tá? E sempre lembrando, né, que caso vocês gostem desse vídeo, tá, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação deste vídeo quanto na divulgação do canal. E no programa de hoje, nós vamos falar então sobre mais um desastre que é anunciado no Brasil, no momento que o desgoverno Bolsonaro, em outubro desse ano, tá, ele decreta o fim do programa Bolsa Família por meio de uma medida provisória. Uma medida provisória que ainda vai ser julgada lá no Congresso se passa a ser uma medida permanente ou não. Né? Tá certo? E é um desastre que acaba sendo anunciado no momento que o Brasil já se encontra numa tragédia humanitária. Que o Brasil já está passando por uma crise, né, pelo aumento dos preços, né, dos combustíveis, tá, da conta de energia, no valor do gás também, tá, onde já tem, por exemplo, que a gasolina já teve esse ano já aumento de 40% esse ano, tá, já passando da marca dos 7, 8 reais por litro da gasolina. Tá. E também tem, né, o aumento do gás também, que já aumentou cerca de 32% esse ano. Tá. É uma situação que já se prolonga, esse aumento do gás, se prolonga há muito tempo, né, tá certo? E já tem forçado muitas famílias a apelar para cozinhar comida usando lenha, tá? Ou usando álcool, que já tem levado a muitos acidentes, né, de queimadura com álcool nas famílias mais vulneráveis do Brasil. Né, certo? Bom, e esse aumento de preços também reflete também no aumento de preços dos alimentos, tá? Que junto com a situação de desemprego no Brasil, voltou a levar o Brasil de novo a índices alarmantes na questão da fome. Tá? Já tem um levantamento apontando que mais de 20 milhões de brasileiros já estão passando fome no Brasil. Tá? Onde já temos cenas, por exemplo, mostrando lá famílias, filas, né, enormes de pessoas, né, fazendo fila para conseguir os restos de carne nos açougues. E como falei antes, isso aí está junto com a questão do desemprego, tá certo? A gente já tem cerca de 70% dos brasileiros que já perderam renda no governo Bolsonaro. Tá? Não só pela questão do desemprego, tá? Mas também pela questão do subemprego. Né? Porque com as medidas da reforma trabalhista e outras medidas acabando com direitos trabalhistas, tá? Bom, aí os ricaços do Brasil agora, ao invés de oferecer emprego aos brasileiros, estão oferecendo subempregos. Tá, com menos condições de trabalho, mais riscos de acidentes, tá, e salário muito menor. Tá, certo? E é dentro dessa tragédia, né, humanitária no Brasil, então, que foi anunciado então, o fim do programa Bolsa Família. E o programa Bolsa Família é um programa então, de transferência de renda, né, que funcionou por 18 anos. Tá? E foi um programa tão bem sucedido que ele foi reconhecido não só nacionalmente, como internacionalmente. Tá? Bom, porque foi um programa que funcionou de forma bem estruturada. Tá? É um programa de transferência de renda condicionada, tá? Onde essa transferência de renda, as famílias, né, de situação de extrema pobreza ou pobreza, ela vinha com condicionantes também para essas famílias também, né? Sempre manter em dia a vacinação das suas crianças, tá certo? E também vinha com a condição também de manter também os seus filhos e as suas filhas indo para as escolas. Tá? Bom, tá certo? Então era um programa condicionado a medidas básicas, né? Tá certo? Também tanto a questões relacionadas à saúde, quanto a questão da educação, quanto a outras questões também de assistência e proteção social. Tá? Então, um programa que funcionava de forma intercalada, né, com os outros programas de gestão, né, tá certo? De proteção social. Tá? Por isso que é um programa estruturado, tá? É um programa que funcionava então de forma condicionada, tá certo? Pensando nas questões de educação, saúde, outros problemas sociais que tem no Brasil. Tá? E também, né, é um programa que funcionou de forma ininterrupta por 18 anos, tá? Funciona tanto em época de eleição quanto em época que não tem eleição. Tá certo? Então é dessa forma agora que está sendo agora
decretado esse fim do programa Bolsa Família do governo Bolsonaro, porque ele quer botar no lugar o programa que ele chama de programa Auxílio Brasil, né? Bom, tá certo? E como é de Bolsonaro, tudo que ele bota Brasil no meio é porque ele quer enganar, né? Quer fazer de conta por um termo, um nome Brasil para falar que é patriótico, tá? Para o pessoal não perceber um monte de porcaria que vem por trás, tá? Porque a questão é que essa troca não é apenas uma troca no nome, né? Tá certo? Se for olhar com detalhes que está dentro desse planejamento do programa Auxílio Brasil, tá? Ele já vem, por exemplo, né, querendo que seja um programa que seja separado, né, do Sistema Único de Assistência Social, né, que é o sistema que é responsável em organizar, né, uma gestão compartilhada, né, que era do Bolsa Família, com outros programas de proteção social. Aquela questão falava lá que o programa Bolsa Família é um programa estruturado, tá? Agora ele quer deixar desestruturado, tá? Então o Bolsonaro quer pegar um programa de Auxílio Brasil que ele quer deixar separado, né, da gestão compartilhada, com outros programas de proteção social do Brasil, tá? Então já está separado isso aí, tá? Também é uma coisa que está sendo feita de forma totalmente desorganizada, né? Tá certo? Bom, enquanto o programa Bolsa Família ficou 18 anos tentando aperfeiçoar, né, a transferência de renda de forma que seja mais eficiente para transferir mesmo de forma correta para as famílias de extrema pobreza, né, nas diversas regiões do Brasil, tá? O Auxílio Brasil não tem nada programado com relação a essa questão também da focalização do programa, tá? Bom, tá certo? E é claro que o objetivo é porque o Bolsonaro quer um programa onde ele possa passar essas transferências do Auxílio Brasil onde ele bem entende, né? Tá certo? E passar principalmente nos locais bem provável que ele vai querer conseguir mais votos, né, para as eleições de 2022, tá? Tanto que esse programa Auxílio Brasil já está com data para terminar em dezembro de 2022, logo após as eleições do ano que vem, né? Bom, e não tem qualquer planejamento para funcionar nos anos seguintes, tá? Então, para vocês perceberem a diferença que está tendo aqui entre esses dois programas. Então, enquanto o programa Bolsa Família é um programa estruturado, tá, concatenado com outros programas de proteção social, né? Tá certo? Bom, e que funcionou por cerca de 18 anos, sempre se aperfeiçoando durante todo esse período, tá? O Bolsonaro quer desestruturar e deixar em função de um programa Auxílio Brasil, onde ele pode botar os recursos onde bem entende, tá? Tá certo? Bom, tá? Certo? Não vai seguir então por critérios bem definidos, tá? Tá certo? Ainda quer que funcione, em vez de funcionar por 18 anos, como foi o programa Bolsonaro, ele quer que funcione apenas naquele ano, né? Para fazer aquela velha maracutaia eleitoral, de passar um recurso para enganar o povo na hora da votação, tá? E depois que terminar a eleição ele vem lá falar: opa, enganei o bobo na casca do ovo, né? Agora não tem mais auxílio para vocês não, né? Tá certo? Bom, tá certo? Essa aqui está sendo claramente a estratégia dos governos Bolsonaro, tá? Certo? Quando ele troca um programa de programa de distribuição de renda bem estruturado por uma maracutaia eleitoral. E para os bolsonaristas, né, um passo que eles consideram essencial para fazer essa transição da Bolsa Família para a maracutaia do Auxílio Brasil do Bolsonaro, tá, é usando o que é chamado de PEC dos precatórios, mas que deveria ser chamado de PEC do calote, né? Que é aquela PEC que nós já falamos no programa passado, né, onde o governo Bolsonaro pretende dar um calote nas dívidas que ele devia estar pagando em 2022, tá, e usar os recursos que deviam ser usados para pagar essa dívida e desviar elas para, supostamente, pagar o Auxílio Brasil, tá, e também para ajudar a pagar, né, emendas para os mercenários lá do Centrão, tá? Bom, certo? E é por esse segundo aspecto que essa PEC do calote ela tem todo apoio e patrocínio do presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, que se valeu de todas as manobras imorais, e até a gente pode falar com certeza de ilegais, para conseguir aprovar essa PEC, né, na votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados, tá? Onde a primeira dessas manobras foi quando ele percebeu, por exemplo, que a sessão para votar a PEC ela não teria o quórum suficiente para a votação, ou seja, a sessão não ia ter o número mínimo de presentes necessários para autorizar a votação da PEC, tá? Então é disso que ele se valeu de uma trapaça, que ele pegou as pessoas que faltaram na sessão, tá, e deu jeitinho para elas fazerem a votação à distância, né? Bom, com certeza algo que não está previsto no regimento da Câmara, tá? E também não
não tem validade agora porque a câmera já está funcionando no modo presencial, né? Certo? E outra trapaça da qual ele se valeu também, tá? É pela manobra clássica da compra de votos, tá? Que você tem lá todos aqueles dinheiro que está circulando do orçamento secreto, tá? Que também chama de bolsolão, tá? Onde agora o Lira distribuiu mais de 1 bilhão, né, de reais, né, para fazer essa compra de votos por meio que chama de emenda do relator, né? Que é uma emenda que passa, né, sem fiscalização clara sobre os critérios técnicos para distribuir essas emendas, tá? Que é basicamente a mesma coisa que falar que é um jeitinho para passar dinheiro para compra de voto, tá? E é disso então que você tem até testemunhos apontando, né, que, né, o Lira chegou a pagar até 15 milhões em emendas parlamentares por voto favorável a essa PEC do calote, tá? Então é dessa forma que essa manobra do governo Bolsonaro, então, de fazer calote, né, nas dívidas que tem em 2022, tá, foi aprovado por uma diferença de apenas 4 votos, onde ele contou até com votos de partidos que se diziam de oposição a Bolsonaro, tá, como o PDT, que votou em massa, né, deu lá 15 votos a favor do calote, tá, e o PSB, que deu cerca de 10 votos a favor, tá, certo? E foi manobras tão óbvias, né, tá bom, que até mesmo o STF, né, tá certo, aquela instituição que falhou muitas vezes, né, na questão de obedecer às leis do Brasil, tá, acabou tendo, né, que atender a uma das ações sobre esse assunto, tá, onde a Rosa Weber, né, soltou uma liminar, tá, bloqueando, né, justamente essas emendas milionárias que o Lira estava usando para fazer compra de votos, tá? Bom, tá certo? Normalmente isso está na forma de liminar, tá, que é provisório, tá? Ainda vai ter a votação no pleno do Supremo, bom, tá certo? Mas pelo menos nesse momento, então, para as próximas votações dessa PEC do calote, pelo menos esse caminho para a compra de votos, ela está bloqueada, né? Bom, então fica aí uma pequena esperança da gente conseguir bloquear essa PEC do calote, tá, que pretendia dar prejuízo a aposentados, servidores públicos e à educação, né? Tá certo? Bom, tá certo? Para evitar essa maracutaia eleitoral do Bolsonaro, tá? E quem sabe também a gente conseguir restituir aí o Bolsa Família, tá? Porque aquela questão óbvia que devia ficar na cabeça de todos, inclusive aqueles que estão a favor desse Auxílio Brasil, é se perguntar assim, se o problema é a questão de transferir mais recursos, né, para as populações que estão na pobreza, extrema pobreza, então por que não simplesmente aumentar os recursos do Bolsa Família, que é um programa já estruturado, já funciona há 18 anos, tá? E é reconhecido internacionalmente, né? Bom, tá certo que é um caminho bem direto, bem simples, tá? Mas que Bolsonaro e Paulo Guedes, né, querem desvirtuar para o bem pessoal de Bolsonaro. Então é dessa forma que nós encerramos o nosso programa de hoje, né? Aí sempre passa aquela mensagem final que, caso seja interesse de vocês podem clicar no botão redondo que vai aparecer aí na lateral, no finalzinho do vídeo, para fazer inscrição no canal e ter acesso mais rápido às últimas informações do nosso espaço. Então eu agradeço a atenção de todos vocês, nos veremos de novo na semana que vem.